Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. Hoje eu quero falar para vocês um pouco da questão do efeito placebo, né? Esse tema que é tão conturbado, tão falado, né? Tão famoso, tão polêmico aqui no meio da homeopatia, né? Os críticos, né? As pessoas que atacam a homeopatia, vão dizer que o medicamento homeopático ele só funciona, entre aspas, por conta do efeito placebo, ou seja, se a gente vê algum tipo de efeito, se a gente vê algum tipo de reação, algum tipo de melhora, quando as pessoas usam remédio homeopático, na verdade não é porque o remédio funciona, mas é porque existe ali o efeito placebo, que é o efeito sugestivo, né? Um efeito ali meramente sugestivo que atua através do psicológico da pessoa, que faz com que ela melhore, mas não é por causa do remédio em si, tá certo? Não é que o remédio funcionou, tá bem? Então, essa questão do efeito placebo ela é sempre utilizada para reforçar a premissa que essas pessoas já tomam, né, como verdadeira na cabeça delas, de que a homeopatia é impossível funcionar, logo a gente tem que achar uma explicação pelos milhares e milhões de efeitos que a gente vê o tempo todo, né, nos pacientes. E aí eles falam que, então, tudo se resume a efeito placebo. Tá? É, vocês podem ver que, assim, só por esse comentário breve que eu fiz aqui, podem ver que isso é uma absurdidade, né? É ridículo, é absurdo, né? É uma coisa assim totalmente maluca, né? Pensar uma barbaridade dessa. Só que não só por isso é uma loucura não só por essa questão que eu acabei de citar, mas também pela questão própria do efeito placebo. O efeito placebo ele realmente existe, ele realmente já é muito estudado, já é muito conhecido, né? E exatamente por isso a gente conhece, sabe quais as características do efeito placebo. E é exatamente por isso também que a gente sabe que o que acontece quando a gente aplica os medicamentos homeopáticos e vê melhora, e vê cura, e vê as reações da pessoa, a gente consegue perceber que existe uma diferença óbvia, muito grande, entre um tipo de efeito que é o da homeopatia, e o efeito do placebo. Ou seja, existe um abismo entre esses dois tipos de efeitos, porque cada um deles tem as suas características. Né? Então, o efeito placebo, para início de conversa, ele é um efeito que ele é temporário. Tá? O efeito placebo ele não cura nenhuma doença. Tá? Isso daí é uma coisa muito clara. O efeito placebo ele é basicamente algo ali muito breve, né? Então a redução de uma dor, né, a melhora de algum sintoma específico, alguma coisa ali, realmente ele pode causar, o efeito placebo pode ser a causa disso, tá bom? Dependendo do tipo da pessoa também, do modo como a pessoa reage. Então sim, o efeito placebo ele pode causar uma melhora, mas é uma melhora temporária, breve, não é uma melhora que dura uma semana, meses, ou então que cura doenças, como é o caso da homeopatia. A homeopatia, se você for pegar todos os relatos de casos, né, se você for se aventurar aí pelo mundo da homeopatia, você vai ver que os remédios homeopáticos eles não funcionam assim, não é isso que a gente vê na homeopatia, uma melhora meramente temporária e depois nada mais. A gente vê uma infinidade de resultados de remissão total dos sintomas, ou seja, de cura, né? E não só de uma melhora de um único sintoma específico, mas de todo um quadro patológico. Essa é uma outra peculiaridade enorme na homeopatia. Ou seja, os remédios homeopáticos, quando a gente está tratando lá a pessoa com remédio e tal, a gente vê não só uma melhora de uma dorzinha ali no dedão do pé da pessoa que ela estava com problema. A gente vai melhorar ao mesmo tempo disso, de outros sintomas que a pessoa tem, de fraqueza, de cansaço, de uma infinidade de coisas, e não por um período breve de tempo, mas por um período longo de tempo. E muitas vezes, uma melhora total, uma cura dos sintomas. Né? Eu tenho até aqui no canal um caso, né, até de um amigo meu que eu tratei, ele tinha um problema sério, né, intestinal, certos tipos de alimento, né, faziam com que ele tivesse episódios extremamente fortes de diarreia, né, fraqueza, não conseguia levantar da cama.
ia no banheiro assim 20 vezes no dia. E após algumas doses, né, do medicamento homeopático que eu passei para ele, apenas um frasco que ele utilizou, ele nunca mais teve esse problema. Isso já faz mais, já está fazendo quase mais, já acho que vai fazer um ano isso daí. Ou seja, então esse efeito placebo que causou nele está durando quase um ano? É óbvio que não. É óbvio que isso é o remédio homeopático. E é óbvio que o efeito placebo ele é algo que ele acontece, digamos, meio por acaso. O tratamento homeopático não é assim. Eu dei o remédio homeopático para ele porque eu fiz um estudo, uma anamnese, uma análise sintomática dele que me levou até aquele medicamento. Então eu sabia que aquele medicamento iria fazer bem a ele. Eu sabia que aquele medicamento iria causar uma melhora e uma possível cura dos sintomas dele, desse problema dele, dessa doença específica. Então é isso, ou seja, na homeopatia a gente tem uma linha causal. Eu sei, olha, eu estou usando isso daqui para captar, eu estou captando esses sintomas para separar esse remédio aqui, porque pela matéria médica, pelo estudo, ou seja, toda a doutrina homeopática ela está inserida aqui. E ela me dá o suporte para escolher essa medicação para esse paciente e obter esse resultado. Isso não acontece no efeito placebo, né? E a questão do tempo, que eu já falei para vocês. Como que esse efeito placebo, então, durou aí um ano? É impossível, isso é uma loucura. Então, todos os casos, pessoal, onde a gente vê as pessoas falando do efeito placebo, a gente percebe que basicamente é uma tentativa de usar algo que já é conhecido, que já é estudado, que é o efeito placebo, para colocar e falar, olha, então já que a homeopatia não funciona, esses resultados que aparecem é só por causa do efeito placebo. Mas isso é um argumento que ele é, como a gente estava falando, um absurdo. Ele é ridículo, tá? É uma coisa assim, completamente descabida. Não tem nem por onde pensar uma coisa dessa. Então, quando a gente vê uma pessoa, né, eu particularmente, né, como eu trato pessoas com homeopatia, como eu me trato com homeopatia, como familiares se tratam com homeopatia, como o tempo todo eu vivo homeopatia, quando eu vejo uma pessoa, um cientista desses aí, um desses divulgadores científicos, dessas pessoas que atacam a homeopatia, eu vejo elas falando, a homeopatia é efeito placebo, sabe? É até difícil a gente acreditar né, que assim, que essa pessoa, ela realmente, né, fez por merecer o diploma que ela tem, né, ou conseguiu fazer a faculdade, porque tem que ter uma cognição muito conturbada para você não conseguir enxergar uma coisa tão simples dessa. É muito básico isso que eu falei, né? O efeito placebo ele tem as suas características, ele tem o seu modo de ser, certo? O efeito homeopático ele também tem as suas características, né? A gente tem, por exemplo, a agravação homeopática, que é algo que a gente vê em muitos casos e que é documentado e que é explicado e que é totalmente sustentado pela doutrina homeopática de mais de 200 anos. A agravação homeopática é algo que faz parte da melhora e da cura dos sintomas do paciente. E isso a gente vê acontecer com muita frequência, o tempo todo, ou seja, o efeito placebo ele não causa isso. A gravação homeopática, depois vocês procurem aqui pelo canal também, dá para ver, né? Eu acho que já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é uma breve agravação dos sintomas com uma posterior melhora, uma melhora que vem depois dessa agravação. Isso acontece o tempo todo. Isso é esperado, isso é compreendido, tá certo? Isso faz parte da reação do organismo ao remédio homeopático. O efeito placebo não tem isso, tá bom? Então, pessoal, não caiam nesse tipo de ladainha, não caiam nesse tipo de bobagem, nesse tipo de ataque baixo, ridículo, assim, estúpido, né? Realmente, assim, muito, muito, muito fraquinho, tá certo? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, compartilhe o vídeo com seus colegas e até o próximo. Tchau, tchau.